Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e minha irmã, hoje é quinta-feira, oitava da Páscoa. Estamos ainda no clima da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos vivenciando ainda hoje a ressurreição do nosso Senhor, Páscoa. E um feliz Páscoa para você e toda a sua casa, a sua família, meu irmão e minha irmã. Me chamo Antônio Cairo, faço parte da comunidade Missão Novo Caminho. E a palavra desta quinta-feira da oitava da Páscoa está no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo do 35 até o 48. Amém, irmãos? Vamos lá então? Pegue comigo aí o 35. Está assim: eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como tinha reconhecido ao partir do pão. 36. Enquanto ainda falava dessas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Perturbado e espantado, pensava estar vendo um espírito. 38. Mas ele, Jesus, lhe disse: por que estás perturbados e por que essas dúvidas nos vossos corações? Jesus falando para eles. 39. Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Apalpai e vede. O espírito não tem carne nem ossos, como vedes que tenho. 40. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. 41. Mas vacilando eles, ainda estando transbordados de alegria, perguntou: tendes aqui alguma coisa para comer? 42. Então ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. 43. Ele tomou e comeu à vista deles. 44. Depois lhe disse: isto é o que vos dizia quando ainda estavam convosco. Era necessário que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. 45. Abriu-lhes então o Espírito para que compreendesse as Escrituras, dizendo: assim é que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas ressurgisse dos mortos ao terceiro dia. 47. E que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. 48. Vós sois as testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, oitava da Páscoa. Jesus ressuscitou. Ele está entre nós. Jesus está comigo, está com você, está conosco, meu irmão. Jesus não ficou morto num sepulcro. A pedra foi removida. Jesus ressuscitou. Assim, fala esse evangelho para nós hoje. É interessante que aqui nós temos testemunha de dois discípulos que estavam contando o que aconteceu quando estava vindo, caminhando para ir a Judeia, ou seja, para Emaús.
né? Se voltar um pouquinho antes, você vai ver a narrativa desses dois homens que estavam conversando, esses dois discípulos que estavam caminhando para a aldeia de Emaús. Fala, né? Os dois estavam caminhando e de repente Jesus aparece para eles. Mas o que ele estava conversando? O que ele estava falando? Era justamente aquilo que aconteceu em Jerusalém. Ele estava falando tudo que tinha passado. A morte de Jesus, o acontecimento de Jesus, conversando entre si, mas os dois estavam totalmente decepcionados, porque pensava que Jesus era aquele que haveria de restaurar Israel. Eles estavam tristes, ou seja, eles estavam até mesmo assim decepcionados. Ficaram chateados, magoados, porque não era o Jesus que eles estavam esperando. Estavam com os olhos fechados, vendados, coração amargurado, entristecido, coração fechado. Mas o que acontece quando os dois estavam conversando, caminhando para ir até essa cidade? Olha só, nós temos que prestar muita atenção nisso. Jesus apresentou a eles, mas eles não viram com os olhos, porque estavam com os olhos fechados. Eles não perceberam que era Jesus. Mas Jesus apresentou a eles e eles não viram, não sentiram a presença do Altíssimo. Aí que entra, meu irmão e minha irmã, como que eu e você estamos. Será que estamos que nem esses dois discípulos de Emaús, que estavam com os olhos vendados, com o coração apertado, magoado, chateado, decepcionado com esse Jesus? Mas aí o que diz no versículo 35, voltando no Evangelho de hoje para nós, olha o que fala para nós. 35, eles, por sua parte, contaram o que lhe havia acontecido no caminho e como tinha reconhecido. Como os dois discípulos conheceram Jesus foi o quê? Foi no partir do pão. Quando Jesus estava com eles e de repente eles convidaram Jesus para ir com eles até a aldeia, porque já era tarde. Mas ao partir do pão em sua casa, eles reconheceram Jesus. Eles ficaram totalmente alegres, sim. E eles comentaram entre si: nossa, o nosso coração não abrasava quando ele estava falando conosco, quando estava caminhando sobre a Sagrada Escritura, sobre aquilo que deveria acontecer, um falando com o outro. E aí foi que eles reconheceram Jesus. Mas interessante nisso, meu irmão e minha irmã, que os dois testemunhando esse acontecimento, Jesus, logo que eles estavam lá conversando entre si, comentando o que aconteceu durante o partir do pão, que os olhos deles se abriram. Jesus apareceu novamente e se apresentou no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Imagine, meu irmão, minha irmã, essa cena, quando os dois estavam conversando como tinha reconhecido Jesus. E depois, no momento que estava conversando, Jesus se apresentou a eles e disse a todos os demais que lá estavam:
a paz esteja convosco. Eles ficaram meio assim, como diz a palavra, ficaram meio perturbados, meio com medo, com dúvida no coração. Até que Jesus falou: quem estão? Sou eu mesmo? Estão duvidando de mim? Sou eu mesmo? Eles pensando que fosse um fantasma, como diz a palavra. Jesus falou: olha as minhas mãos, olha os meus pés. Sou eu. Vede. O Espírito não tem carne nem ossos. Veja, apoupe, Jesus testemunhando, apoupe. Oh, gente, como diz, era isso. Ele fala que era isso que eu estava falando com vocês quando eu estava ainda com vocês. Eu estava com vocês. Oh, gente sem fé. Era necessário que o Filho do Homem fosse entregue nas mãos dos escribas, dos anciãos, fosse morto, mas ressuscitasse ao terceiro dia, sofresse bastante. Agora, como ele diz no 48, vós sois testemunho. E aí, meu querido, minha querida, você é testemunho? Nós somos testemunho. Nós, os cristãos hoje, os cristãos, católico, apostólico, romano, eu e você somos testemunha. Ou nós estamos como o discípulo de Emaú, antes de reconhecer Jesus, que estava caminhando com ele. Jesus caminha com você, caminha conosco, cada um de nós. Então, meu irmão e minha irmã, crê nisso. Jesus está presente a todo momento. Jesus manifesta no irmão, em uma situação. Caminha com você a todo momento. Ele fala na palavra: eis que eu estarei convosco a todos os momentos. Ele fala também na palavra: no mundo havereis de ser sofrimento, aflição, mas tenha coragem, crê, eu estou com você. Meu irmão, minha irmã, Deus está com você, Deus caminha com você, Deus está sempre ao seu lado. Ele quer o seu bem a todo momento. E Ele ressuscitou, aleluia, Ele está no meio de nós. É a oitava da Páscoa, meu irmão, minha irmã. É o dia que Jesus ressuscitou. Nós queremos iniciar isso aí até a semana que vem. Uma semana nós estamos vivenciando esta ressurreição, esta Páscoa. Jesus ressuscitou, aleluia, glória a Deus. Crê nisso, então vamos acreditar e vamos testemunhar, como diz aqui no versículo 48, vós sois testemunha de tudo isso, porque eles andaram com Jesus antes de Jesus padecer, antes de Jesus sofrer, e Jesus falava para eles, a todo momento, a 3 momentos Jesus falou para eles, eu tenho que sofrer, eu tenho que padecer, eu vou morrer, eu vou ser entregue, mas ao terceiro dia se cumpriu. Ele falou para os seus discípulos lá, ele falou lá também, lá, conversando, era isso que falava a Escritura, é isso que os profetas falavam, era isso que Moisés falava, é isso que está no Salmo, crê nisso. Eu creio, tu crê, meu irmão. Então Jesus está com você. Nós estamos orando por um Deus que caminha conosco, o Deus que ouve as nossas preces, a nossa súplica, as nossas orações. Meu irmão, não estamos sozinhos. Muitas vezes parece que estamos só, mas não estamos só. Deus olha por você, olha por cada um de nós. Vamos crer nisso. Paz e bem, fica com Deus. E uma feliz e abençoada semana de Páscoa. Porque ainda estamos iniciando ainda o tempo pascal, a oitava da Páscoa. Paz e bem, fica com Deus. Aleluia, paz e bem.